Olá, gestores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem levado muito conhecimento aí para você que é empreendedor, para você que tem os desafios diários aí da gestão, tá certo? Semana passada falamos aqui sobre a jornada do cliente. Tivemos aí um episódio maravilhoso aí, onde 3 grandes empresários vieram aqui e contaram um pouco de como é o dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um outro cliente, desta vez o cliente interno. Você só tem clientes satisfeitos se tiver também colaboradores satisfeitos. E para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, nada melhor aqui do que os ganhadores do GPTW. Este prêmio que quem recebe sabe que é o prêmio mais importante porque é avaliado, é dado, é conquistado por aqueles que fazem o dia a dia da empresa. Então, a forma como você trabalha seus colaboradores reflete na forma como eles avaliam a sua gestão. Então, aqui estamos com 3 aqui hoje que chegaram lá, tá certo? Então, tem muita coisa para contar aqui para a gente. Estamos aqui com Elaine, da Frafep, tá certo? A Frafep Saúde, Rafael Favil, da EPASA e Terezinha, da Sercom. Alguns já passaram por aqui em outros episódios. Elaine aqui é a estreante de hoje, né? Chegaram aqui pertinho de mim aqui, tá certo? Mas assim, vamos contar como foi a jornada, qual a importância. Mas antes de entrarmos no assunto principal de hoje aqui, queria só rapidamente saber um pouco quem são vocês aí na fila do pão, tá certo? Vamos começar aqui hoje pela estreante. Elaine, quem é Elaine, que é a sua formação, de maneira bem rápida, só para que quem está nos assistindo, eu sei que você tem um projeto, além de ser auditora, presidente da Frafep, você tem um projeto maravilhoso de educação aí, empreendedora aí, enfim. Quem é Elaine? Quem é Elaine, né? Você já me apresentou, sou auditora, concursada do Estado da Paraíba, com muito orgulho. Estou na condição de presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba. Sou formada em enfermagem, daí eu tive um grande desafio para estar onde eu estou hoje, em termos de conhecimento e aprendizado, né? Sou mãe, tenho 3 filhos, vou ser vovó. Okay. No final de janeiro. Com essa cara de menina já? Com essa cara de menina, estou super feliz, né? Uhum. Então, assim, Elaine, ela trilhou a caminhada dela todinha com base no conhecimento. Muito bom. Vai ter muito para compartilhar aqui conosco hoje, tá certo? Terezinha Carvalho. Quem é Terezinha Carvalho aí na fila do pão? Terezinha Carvalho é uma sertaneja. Que não tem muito medo das coisas. Nasci em Catolé do Rocha. Destemida, não é isso? É isso, vim pra João Pra quem não Pessoa. sabe, Catolé do Rocha, viu, gente? Lá, assim, eles matam um e amarram o outro pro outro dia. Já foi assim. Foi? Tá bom, tá. Não é mais não. Então, eu vim pra João Pessoa, como muitos, para poder me formar. E aqui eu finquei raízes. Hoje eu tenho uma empresa em contabilidade, tenho 55 colaboradores, atuo muito mais voltado para a área de benefícios fiscais e também para a área de incorporação imobiliária. Sou uma apaixonada por contabilidade, sou mãe de 2 filhos maravilhosos. Acho que é uma realização muito maior do que a profissional, né, Elaine? Nós sermos mãe. Então, é isso. Eu acho que sou, sobretudo, uma sobrevivente. Muito bem, vai compartilhar muito aí essa experiência conosco hoje. Essa brincadeira de Catolé do Rocha, esse cara chegou em Catolé do Rocha e disse, rapaz, eu vou embora. Diz que aqui o povo aqui é muito bravo aqui. Disse, não, aqui é tranquilo demais. Os bravos chegam de fora, a gente mata tudinho e pronto. Rafael Favil aí, meu. Já tem aqui já a cadeira cativa, que sempre que vem aqui nunca dá tempo de terminar os assuntos, por isso tem que vir mais vezes. Vocês também, Terezinha também já não é a primeira vez. E a Elaine tem aqui um outro projeto que vai dar um outro podcast futuramente, tá? Rafael Favil, quem é você aí na fila do pão, Rafael? Pessoal, bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, José, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou Rafael Favil, eu e minha família, nós viemos do Paraná, há 8 anos para João Pessoa, moramos aqui. Atuo com gestão de pessoas, não é? Há um bom tempo, na verdade sempre fiz minha carreira atuando em recursos humanos, desde o tempo que recursos humanos era departamento pessoal, né? E depois vai avançando, relações industriais, na verdade. Cheguei a pegar uma gerência dessa, né? A trabalhar em uma gerência como estagiário.
E desenvolvi minha carreira, sou formado em Relações Públicas, Comunicação Organizacional, minha especialidade. Também em teologia, atuo como pastor aqui na cidade de João Pessoa. E aqui eu tenho uma empresa de consultoria, atendo principalmente micro e pequenas empresas que têm o desejo, a necessidade de implantar processos em gestão de pessoas. O meu foco é esse. Tenho o privilégio hoje de atender a EPASA, hoje não, né, há 7 anos já praticamente, uma usina termoelétrica que foi, né, premiada aí com o GPTW, um fruto de um trabalho aí desses anos, e que é uma referência hoje. Então, bons relacionamentos em uma boa cidade, com boas pessoas. Graças a Deus, sou muito grato pela vida e muito feliz. Se você dissesse que não era, mas você para Catolé do Rocha. Brincadeira, a Catolé do Rocha é muito diferente. Antigamente era realmente assim. Tá? Mudou demais. Gente, eu tô aqui, eu vou tentar sintetizar, porque eu sei que são muitos assuntos para gente conversar aqui hoje, porque esse assunto de gestão de pessoa, ele é muito grande, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas para os 3 logo, porque aí cada um traz a sua visão sobre esse tema. Ser premiado pelo GPTW eu acredito que seja o sonho de todo empresário, todo gestor. Por quê? Porque você diz assim, o que eu estou fazendo, estou indo no caminho certo. Para quem não sabe, é um prêmio que são os próprios colaboradores que fazem a avaliação para dizer se onde eles trabalham é um bom lugar para se trabalhar, tá certo? Então, assim, como foi que vocês chegaram lá? Quando foi que vocês disseram, é hora de pensar em pessoas, é hora de trabalhar cada vez mais essa gestão de pessoas e vou me inscrever para avaliar, para aferir se o que eu estou fazendo realmente está refletindo naquele mais importante que é o colaborador. Vou mudar agora a ordem, agora vou começar por você, Terezinha. Como é que foi a sua jornada, tá certo, para chegar até a conquista? Antes de falar sobre isso, Josué, eu queria lhe agradecer o convite e dizer aos que estão assistindo que para mim, uma das melhores palestras que eu já assisti de gestão de pessoas foi com esse rapaz. Então, quem tiver oportunidade, né? Conheça o trabalho dele. Vai estar lá no nosso evento aí, que acontece dia 18 de outubro, tá certo? No Live Mall. Teremos um evento com esses 3 aqui que vão fazer lá, apresentar isso que você está vendo aqui, né? Isso com mais detalhes, ok? Com certeza vão validar aí tudo que eu estou dizendo de você, com certeza. Mas assim, Josué, por que, né, me habilitar a GPTW? Eu acho que tudo é um processo. A 2018, a gente sentiu essa necessidade de começar a evidenciar mais os processos da empresa, e aí foi o momento que eu me uni a você, lá no antigo PPQ e depois na Abracinov, trabalhando sobre essa área, pensando nisso. E aí a Sercom, ao longo dos anos, ela tem muito processo, né? E sempre teve essa preocupação em tratar as pessoas com dignidade, que fosse um ambiente não só que as pessoas estivessem lá para receber um salário no final do mês, mas sim que as pessoas tivessem prazer de dizer, eu trabalho numa empresa de contabilidade que sou respeitada. Um ambiente muito burocrático, com muitas normas, com muitas regras, precisando sempre estudar, sempre se aperfeiçoar, preocupado muito mais em uma entrega diferenciada para o cliente. Isso sempre foi uma preocupação. Então, habilitar o GPTW foi um processo. Tanto que quando eu pensei em fazer a habilitação, eu não achava que a gente conseguia de primeiro. Porque eu já conhecia um pouco, mas eu achava que o processo em si ele ia ser mais difícil e aquele sentimento de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque uma empresa como a minha, ela não é só Terezinha, ela tem atrás de mim, tem os coordenadores, tem uma gerência, os coordenadores e a supervisão. Então, tem muita gente para você validar, né? Então, era um risco muito grande e fiquei muito feliz com a premiação. Sou a primeira empresa do estado da Paraíba na área contábil a ganhar esse prêmio, mas também subindo aí o sarrafo, né, gente? Sim. A nossa premiação foi uma pontuação muito alta. Então, isso me deixa muito feliz, grata e acredito que estamos fazendo a coisa certa. Beleza. Rafael Favio, como foi a jornada na EPASA, da sua chegada? Quanto tempo a EPASA já existe? Só para que alguns... O que é a EPASA realmente? Me fala rapidamente só o que é uma termoelétrica, tá certo? E como é que vocês... partiram, tá certo, esse processo de gestão de pessoas e até a conquista?
A EPASA é uma usina termoelétrica aqui na cidade de João Pessoa. São duas usinas, a Termo Paraíba e a Termo Nordeste, em que ela está integrada ao Sistema Elétrico Nacional. Então, ela tem por objetivo, no momento ela é uma usina termoelétrica, então ela entra quando o sistema solicita. Ela não opera o tempo todo. E o que nos levou até lá foi a transformação organizacional. Então, ela vive uma série de desafios. E aí nós temos duas perspectivas. Ou as pessoas são os problemas, é o problema ou as pessoas são a solução. A gente tem que escolher alguma dessa perspectiva para caminhar. Isso. E eles escolheram a trazer as pessoas como solução. Então, a diretoria começa um trabalho em 2014. Eu já entro, né, em um trabalho que já havia sido iniciado por uma outra consultoria em 2014, com o apoio da diretoria, muito importante, sempre a questão vir de cima para baixo, né? E trazendo essa visão, e em 2015 nós pegamos aquilo que já estava... Não, 2015 a diretoria pega... Eu chego em 2017 na EPASA. E aí a gente começa a trabalhar as competências, começa a desenvolver as competências técnicas, organizacionais, missão, visão, valores, e de uma forma muito intensa, e também com treinamentos comportamentais, a liderança em si. Atribuo uma mudança gradual e regular. Não foi uma mudança radical, foi uma mudança regular. Até hoje está em mudança, né? A organização. A única coisa fixa que tem lá são as mudanças, né? A mudança. Cada dia é um desafio. E então, em 2019, chega a primeira certificação GPTW. Que, na verdade, pessoal, assim, a diretoria falava com muita clareza. Nós criamos a certificação GPTW para um reconhecimento interno. É como assim, nós queremos provar para nós mesmos que nós somos certificados. O mercado vai ver isso. Mas nós queremos saber se nós somos. Se as nossas práticas, elas são equivalentes a um lugar excelente para se trabalhar. Então, em 2019 vem a primeira certificação, depois vem algumas classificações em alguns destaques, como o segmento de energia, em nível nacional. E agora, por fim, chega a uma premiação. Então, assim, é uma construção. É uma construção em médio e longo prazo. Rafael, posso? Bacana, pode? Aqui quem manda são vocês. Obrigada. Quando você fala em missão, visão e valores, a gente que está lá como gestor, né, como CEO do negócio, é difícil você, né, estipular aí missão, visão e valores. Mas você como consultor, eu queria saber, assim, como consultor, como é que você vê a implantação e as pessoas a amadurecerem, trabalhar isso como algo delas? Eu queria que você me explicasse como vocês fazem lá para isso ser um título, assim, para que as pessoas entendam qual a missão, qual o valor, como é esse trabalho lá. A identidade organizacional, Terezinha, na nossa perspectiva, ela precisa ser prática. Ela não pode ser uma utopia. Ela não pode ser só um quadro. Ela tem que ser algo... Tem que ser vivida. Vivido. Então, ela tem que ter coerência com a cultura organizacional da empresa, né, já existente, que todas já temos, né? E ela precisa alavancar essa cultura. Então, olha só que interessante. O primeiro processo é memorização. É gravação, é decorar. Decoração, né? Então, a gente usava até, por exemplo, no começo, no restaurante interno... aquelas folhas, papel bandeja, com a identidade organizacional. Legal, então, o colaborador, ele via em qualquer lugar que ele ia, sanitário, ele via aquilo estampado. Compre batom, compre batom, né? Você vai desenvolvendo ao ponto de, por exemplo, qual o próximo passo? Vamos avançar para as reuniões operacionais serem abertas. Por que a gente está tendo aquela reunião? Está alinhado a qual valor? Está alinhado a qual objetivo? Alinhado à identidade. Por que nós estamos fazendo essa reunião de resultados? Porque o nosso valor é clareza e transparência. Legal. Então começa a ser traduzido em práticas. Né? Por que nós estamos fazendo essa reunião com todo mundo sobre plano de carreira e remuneração? Por quê? Porque um dos valores nossos é respeito às pessoas. Então você começa a linkar e as pessoas passam, faz sentido. E elas permanecem na organização porque elas concordam ou não com os valores. Se for para colocar só num quadro na parede, não vai funcionar. Não vai. Antes de passar aqui para a Elaine, a mesma pergunta para vocês, queria só dar um exemplo desse caso aí, que você tem que viver. Eu fiz um trabalho com uma empresa, como consultor, e era para construir a missão, visão e valores. Eu usei uma técnica de trazer todos eles, exatamente para perguntar o que na sua empresa vocês veem como valor. Então foi criado de baixo para cima. Isso. E eles chegaram lá, uma carta de valores, tudo, e aí no dia que quando foram apresentar para o presidente da empresa lá, né? Ele olhou assim, aí disse: honestidade, vocês criaram, não quer não, pode tirar. Ixi, Maria. Eu tomei um susto. Isso porque é o seguinte, na minha atividade, eu pego o móvel que está na vitrine,
O cara compra e eu entrego da vitrine. Porque está em bom estado, não tem problema. Mas ele não sabe da vitrine. Então eu não me considero honesto. Então eu não quero que você coloque honestidade, não, tá? Como valor. Não vou fazer juízo de valor aqui, porque não é o nosso foco aqui. Mas, no entanto, eu nunca vi alguém ser tão honesto sendo desonesto nesse dia, sabe? É porque senão adianta colocar, você diz assim, ó, você coloca na sua empresa assim, ó, aqui direitos iguais. Aí você vai no restaurante da empresa, tá aquela comida que os caras comem assim a carne, ó. Aí você vai no presidente e é somente filé. Josué, mas eu sou o presidente, quero comer filé. Coma, o problema é seu. Agora não diga que são direitos iguais. Eu até brinco, digo que vai no banheiro, o papel dos funcionários vem do outro lado. E o do patrão é 4 folhinhas macias. Então, só escreva como valor se você puder realmente cumprir. Porque senão cai naquilo que a gente escuta, né? Que o que você fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Elaine, seja bem-vinda aí mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. E como foi a jornada da Afrafep Saúde para chegar até o GPTW. Você que, depois que assumiu, fez essa grande transformação, conhece a Afrafep de muitos anos, de presidentes anteriores, você pegou aí uma pandemia, você pegou aí mudou de sede, fez toda uma reestruturação lá que eu acompanho, tá certo? E como foi para você aí a jornada e a conquista? A Afrafep, ela é uma associação que tem 61 anos de existência, né? E aí ela tem 2 nichos fortes de atuação, que é a parte de lazer, a parte de integração da categoria e a parte do plano de saúde, né? Então, assim, a operadora de saúde, ela se tornou maior do que a própria associação. Em 2010, eu fui convidada a participar da gestão do então presidente Alexandre José. E foi exatamente o nosso marco 2010 de mudanças estruturantes dentro da associação. Então, nós trilhamos um caminho, né? Um caminho começado em 2010 até os dias atuais. E aí fomos trabalhar com planejamento estratégico, com identidade organizacional, com gestão de processos, reestruturar o que tinha de práticas de gestão de pessoas, né, que não era gestão de pessoas, era departamento pessoal, fazer toda uma reestruturação e entramos no PPQ, né? E foi onde nós começamos a abrir a mente dos nossos colaboradores para a necessidade da profissionalização, né? Então, assim, foi um processo de aprendizagem colaborativo, né? Diretoria, colaboradores, o PPQ na época. E assim, aí fomos desenvolvendo várias questões que chegavam na profissionalização. Em 2017, eu vi uma propaganda do GPTW, né? Sabia nem o que era. Uhum. Aí olhei tudinho e disse, vamos participar. Vamos participar. Quer nem saber o que é, mas gostei desse negócio. Vamos participar. Entra em contato e vamos participar. E aí, no primeiro ano, nós não ganhamos por pouco, né? Mas nós fomos certificados. E eu sempre disse ao nosso pessoal que o GPTW, ele é muito mais do que uma certificação. Isso, concordo. Ele é uma oportunidade de melhoria contínua. Isso. Porque ele reflete o sentimento dos nossos colaboradores, que são as pessoas que cuidam da nossa organização, né? Semana passada eu tive com uma pessoa que ele disse a mim, e eu não esqueci, que o melhor lugar é onde estão as melhores pessoas. Verdade. Né? E a Afrafep, ela... esse ano, nós fomos certificados nacionalmente, né? Operadora de pequeno porte. É o segundo ano que nós ganhamos o primeiro lugar. Né? Então, parabéns. Assim, isso é motivo de muito orgulho, de muito orgulho. E eu sempre digo à minha equipe, ocupo lá uma sala que é vizinha à gestão de pessoas, e eu digo que o discurso ele tem que estar alinhado à prática. Porque, às vezes, nós gestores, nós temos um discurso muito bonito, né? Mas, na hora da dificuldade,
aí a gente esquece o discurso. É verdade. Né? E você lidar com pessoas, está aqui, Rafael, que é consultor da área, sabe que o ser humano, ele é emoção. E você não dissocia o emocional do profissional. Se fosse assim, era muito... A vida nas organizações, ela era muito fácil. Né? Então, assim, a Frafep, ela enxergou isso há um tempo atrás. Né? E nós passamos a cuidar das pessoas. Porque a operadora de saúde, ela precisa cuidar de quem cuida. Né? E nós passamos a cuidar de quem cuida. E hoje a gente tem uma série de práticas de gestão de pessoas para dar todo esse suporte. Então, houve um crescimento da equipe, né? Um crescimento, uma profissionalização de 2010 até os dias atuais. Né? O mercado de saúde suplementar, ele é um mercado muito difícil, muito complexo, muito competitivo. Nós somos uma operadora de pequeno porte. Então, às vezes, a gente não pode ocupar alguns espaços na mídia, né? Na cabeça do cidadão, do consumidor, que não sabe o que é um plano de saúde, acha que plano de saúde é a medida, a métrica para você entrar é o preço, né? E é onde a gente se engana, porque a métrica é a qualidade, é a assistência e a resolutividade que ele, você às tem. vezes, entra em alguns planos pelo preço porque é a qualidade de outro e acaba não tendo. Acaba não tendo. Então, a Conheço régua... bem esse mercado porque eu vim dele, aí estou nele ainda, só que na parte odontológica, e trabalhei com plano de saúde, comecei minha carreira, inclusive, nisso. E o que você falou, Elaine, é exatamente isso. A sua métrica tem que ser a qualidade assistencial. E o cidadão, ele também precisa entender que plano de saúde não é poupança, não é capitalização. Plano de saúde é um sistema mutualista, né? Todos nós pagamos, alguns usam, outros não. Né? E assim, essa compreensão, ela precisa estar na cabeça do cidadão, porque esse discurso de que está caro não pode ser dessa forma. Né? Você pagou, alguém usou, é igual a seguro. Você paga seguro, eu peço para não usar seguro de carro. Ninguém quer usar um seguro de carro. Né? A saúde também é a mesma coisa. Só que assim, você precisa ter um plano sustentável para que na hora que você for precisar, você ter aquele recurso para lhe dar assistência. Né? É um mercado bem desafiador. Desafiador. Por isso esse investimento no CPTW, nas pessoas. Né? Por isso esse investimento. E tem que partir e vai ser contado, viu, pessoal? Dia 18, ela vai contar as práticas lá pra gente. Ela disse que tem muitas práticas, então quem comparecer no evento de 18 vai poder conhecer por dentro essas práticas. E aí, Josuelda, diferentes áreas aqui de atuação, né? Isso aqui é o bom, né? A linha comum é a mesma, né? A linha que... o fio condutor é o mesmo, são pessoas. Negócio, tá? Eu sempre digo o seguinte, tá? Negócio, ele tem a mesmo viés, só muda o que você entrega. A proposta de valor, entendeu? Inclusive dizem que, não sei se é verdadeira essa história ou se é lenda, né? Mas quando foram conversar com o dono da Gol, tá certo? Sobre ele botar uma operadora de aviação, né, na época, ele vem do setor de transporte terrestre, né? Mas, rapaz, você vai botar uma empresa de aviação? Como você vai fazer isso? Se você só sabe dirigir ônibus... Ele disse, não, quem tem que dirigir os aviões aí, pilotar, são os caras da Boeing. Esse problema é pra ele lá. Eu sei encher o avião de gente, entendeu? Se você fazer, tá? Então você vai dar a gestão. O resto é com eles, tá? Rafael, como você falou aqui, como a Elaine falou, e Terezinha também, as pessoas. Sim. Como fazer esse alinhamento entre a identidade organizacional e as pessoas que você vai trazer para o time? Como é que é a política de avaliação de desempenho de vocês? Como vocês implantaram isso lá? Tá certo? Como alinhar? Três perguntas em uma, tá? Tá? Como alinhar? Como é a política de avaliação de desempenho e de feedback na EPASA? Legal. Assim, olha, o alinhamento cabe em qualquer organização. Então, contratar pessoas que tenham alinhamento com a cultura organizacional. Então, precisa mapear a cultura. Nós precisamos saber, tem vários tipos de cultura, tem vários estudos sobre cultura, vão ter as suas variações, e tem pessoas que vão ter o seu match cultural ali, a sua identificação com aquela organização. Né? Tem gente que sonha em trabalhar em empresas de pequeno porte. A gente conversa com pessoas e eu falo, não, eu gosto por quê? Porque ali é mais dinâmica. Tem pessoas que gostam, não, eu só gosto de empresas de grande porte, porque ali eu tenho um staff maior e tal.
Então, as pessoas têm os seus desejos e a gente precisa encontrar. Então, Jim Collins fala sobre isso, né? Tão importante quanto em colocar as pessoas certas no ônibus é encontrar o assento certo para elas. A função, o papel que elas vão executar na organização. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, como nós fizemos lá, mapeamento das competências necessárias para aquela organização alcançar o seu objetivo. Depois disso, a avaliação de desempenho. Uma coisa muito interessante, muito simples, que eu gosto muito disso, né? O meu tripé de trabalho é pessoas, processos e simplificação. Eu gosto de simplificar a coisa. Então, tem muita gente que gosta de complicar. Eu acho que precisamos trabalhar numa esfera de praticidade. E uma coisa que nós tivemos lá, Josué, foi significativo, foi o estabelecimento do feedback. Nós organizamos o feedback como uma ferramenta gerencial, mas também sistemática. Os gestores eram cobrados de fazer as suas sessões de feedback. Isso mudou significativamente, porque chegava na hora da avaliação de desempenho, não eram dois estranhos conversando. Existem algumas empresas que fazem avaliação um pouco informal. Sim. Vocês fizeram todo dentro do critério. De um critério. Então, é uma crescente. Então, acontecia os feedbacks 2 vezes por ano. Claro que acontece o feedback informal, natural, mas também tinha, agora você vai parar e vai fazer o feedback, nós chamamos lá de feedback institucional. E aí, a partir disso, as pessoas sentavam, os líderes e liderados, sentavam para fazer a avaliação de desempenho, que é um ciclo anual, sem ser aquele comportamento de, então, o que você acha, eu não sei o que você acha. Eles já sabiam o que um achava do outro. E ali era uma constatação. Então, essa foi uma atitude prática, simples, implementada e que gerou muito resultado no processo de avaliação de desempenho e, consequentemente, a partir dali vieram promoções, aconteceram desligamentos, aconteceram transferências. Então, a partir da análise dos colaboradores, as entregas e o seu potencial, é que foram feitos os mapeamentos. Quando se tem uma política de avaliação de desempenho e feedback, como é que é a demissão? Quando precisa acontecer? Tem um traço marcante que é assim, quando acontece, a pessoa não é pega de surpresa. Em um ambiente rico de feedback, quando você me chama para conversar, e eu como seu liderado, por exemplo, liderado da Elaine, da Terezinha, sei, né? E a promoção? Não atingi, não alcancei. No caso lá, vocês usam a matriz na inbox. Eu sei que você é meu cliente, tá? Você usa lá FV Gestão, certo? Sim, usa lá. Sim. E a matriz na inbox, como é que ela sai para promover? Eu falei da demissão, né? Que é a parte que a gente acha ruim. Promover é mais gostoso, né? Mas como é que funciona? A matriz na inbox, ela vai nos trazer a identificação onde está o colaborador. E aí tem que ter as suas nomenclaturas lá, né? De cada estágio. Então, aqueles que estão no quadrante de um potencial bom, alto, ou um potencial bom e uma entrega boa, ele está merecendo uma promoção. Mas, mais uma vez, não é no achismo, é baseado... Não é. Eu sempre digo, sabe? Uma frase que eu sempre afirmo assim, a gestão de pessoas, ela é muito impessoal. Porque ela é focada em processos. Os processos são feitos pelas pessoas, e os processos levam as pessoas a viverem o processo. Então, a gestão de pessoas não é por achismo. Eu gosto da Elaine, a gente se dá bem. Não é só isso o suficiente para liderar pessoas. Nós precisamos ter indicadores para isso. Principalmente aqui na nossa região, né, que esse calor humano muito forte, né, e onde a empresa vira uma grande família. Então fica meio... Se você não tem isso bem estruturado, na hora do feedback, não vai considerar como seu líder, considerar como seu irmão, seu primo de uma grande família. Né? Então isso acaba atrapalhando muito. Pode fazer pergunta para ele também, viu, gente? Fica à vontade, tá? E assim, ao mesmo tempo que a gestão de pessoas, ela precisa ser impessoal, ela é muito desafiadora. Steve Jobs, ele tem uma frase que eu não sei decorada, mas ela diz mais ou menos assim, que você precisa fazer gestão por valores, né? Encontre pessoas inteligentes e competentes, mas mais do que isso, encontre pessoas que compartilham do mesmo senso que você. Né? Então, assim, às vezes a gente tem instrumentos de avaliação, tem instrumentos de feedback. Lá na Afrafep, o pessoal faz muito essa reunião de consenso para feedback. Uma vez no mês tem com as equipes. E a gente se surpreende com algumas coisas. Poxa vida, uma empresa que senta, que conversa. Como é que agora sai o colaborador com uma coisa dessa e acaba contaminando o clima organizacional? Porque existe essa questão de contaminação também. Claro. Vem exatamente desse desafio que é gerir pessoas. Né? É muito desafiador. Eu falo, o processo é impessoal, mas na hora de aplicar o processo é totalmente pessoal. Ô, Rafael, você iniciou sua fala dizendo que nós aqui somos bem diversificados, né? Mas eu estava pensando em Elaine. Eu fiquei imaginando.
enfermeira, fiscal do Estado, né? Uma área muito dura, onde você tem que, às vezes, ser muito incisivo, né? Auditora, porque fiscal o povo corre com medo, auditora é mais bonito. Auditora, né? Verdade. Né? Antigamente, eu estou na profissão há 28 anos, trabalhando diretamente com o Estado, passei com muitos secretários e mudou muito, evoluiu muito, né? E aí você chega a presidir uma associação voltada muito para o sentimento. Porque quando as pessoas vão procurar um plano de saúde, geralmente elas têm uma necessidade. Não é só porque, geralmente, quando você decide um plano de saúde, você teve alguma experiência que precisou disso. E aí uma mulher, né, forjada de outro modelo, né, vai liderar pessoas e ganhar o prêmio. Desculpa a expressão, mas a bicha é foda mesmo, viu? E assim, parabéns, Elaine. Parabéns. Obrigada, mesmo. Terezinha. E assim, eu fui a primeira mulher a presidir a associação. Primeira mulher eleita Tá vendo aí? a presidir a associação dos auditores. Desafio gigante. Um desafio, é um ambiente que até então era conduzido por homens, né? E assim, nós sabemos que há toda uma questão, apesar de vivermos um mundo de diversidade, mas há toda uma questão de machismo. E assim, no começo eu tive muitos desafios, né? Estava na Afrafep desde 2010, mas não estava com a responsabilidade da decisão. E aí, quando a decisão Você chegou... pegou a gestão de Costa ou só a de Alexandre? Eu peguei Alexandre. Foi, né? De Alexandre para cá. Eu sucedi Alexandre, né? E aí, assim, os desafios foram muito grandes. E eu comecei porque quando senta um colega na sua frente, um beneficiário, é um colega de trabalho, às vezes a gente compartilha do mesmo corredor. Isso. Né? E você dá um não, é muito difícil. E você precisa trabalhar muito a sua questão emocional. Para quando você se deitar, e eu passei muito tempo que eu me deitava e dizia, meu Deus, e se fosse eu? Eu queria que a resposta tivesse sido não, né? E se fosse a minha família, e se fosse meu marido? E aí eu comecei a trabalhar algumas coisas, né? E participar de eventos, de cursos, de palestras, para começar a trabalhar o meu emocional também. E aí hoje eu digo o seguinte, CNPJ não tem coração. CPF, sim. Né? Então, ali você está representando um interesse, no caso da Afrafep, eu estou representando o interesse de uma coletividade. Né? Não é o meu interesse, não é a minha decisão. Então, você tem que ter muito senso de justiça naquilo que você faz. Né? Não é fácil. Saúde não é fácil. Josué sabe. Conheço muito bem. E você... Falando aí, eu lembro de uma frase que eu sempre digo, que liderar não é ser bonzinho, nem é ser ruinzinho, mas tem que ser justo. Justo. Tem que ser justo, tá? Então, assim, se eu tô ali e eu sei que o protocolo, a necessidade da operadora, da coletividade, tem que ser um não, então eu tenho que dizer um não, tem que ser justo. Agora, se eu digo sim para ele e não para você, aí eu passo a entrar numa seara de injustiça. Complicada, tá? Avaliação dos colaboradores da empresa de vocês, como é que se dá? Se vocês têm também estruturado, como é que funcionou, como é que implantaram, como é que funciona, Terezinha? Ctrl+C, Ctrl+V, eu dei. Olha que coincidência. Não sabia, mas temos muita coisa em comum, né? Por isso chegaram junto aí, né? Tá vendo? Eu acho que uma das coisas que a gente mais trabalhou nos últimos anos foi o feedback. Porque às vezes um coordenador tem que conversar com um colaborador, não só para fazer o reconhecimento, que eu acho muito importante, porque senão toda vida que eu for na sala dela é para levar um carão, não tem sentido, né? Então, o maior trabalho que a gente fez lá... Tem o feedback, tem o feedback e tem o Terezinha. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Sabe qual é a Terezinha? Não. O feedback da Terezinha. Então, uma grande dificuldade que a gente teve lá na empresa foi essa formação dos líderes para que eles entendessem como dar, né, como conversar com o funcionário, como ser positivo. E aí a gente começou a fazer um relatório.
Então, cada vez que a gente dava um feedback, a gente dá ainda, toda vez que a gente chama, a gente faz uma ata daquilo que conversou, ele lê se concorda, né? Então, a gente deixa aquilo gravado até para o acompanhamento futuro, para mostrar a sua evolução, como que você... E também escutar. Porque eu acredito que, para que dê certo, tem que ter uma escuta importante. Porque senão só você falando, ela perde um pouco o sentido, não é? As nossas avaliações, elas eram anuais. Eu achava que havia um distanciamento muito grande. Passamos a fazer de 6 em 6 meses. Estamos felizes. Inclusive, quando a GPTW foi fazer as primeiras orientações, ele reconheceu isso como um fato importante, né? Que a gente ter esse estreitamento mais próximo, né? Então, eu acho que hoje um dos maiores acertos que a gente tem feito nos últimos dias é esse trabalho para darmos um feedback e recebermos um feedback de forma assertiva, sem ser sempre, da sua equipe, quem é que está dando trabalho? Não funciona assim. E eu já falei, né, da minha admiração por você, mas mudei muito numa palestra que eu assisti com você, quando você falou sobre isso, né? Eu digo, a gente está fazendo errado, né? Vamos ver como é que vai fazer. Você até falou lá de que você teve uma reunião com o presidente e explicou como seria esse processo. Eu absorvi muito aquilo, né? Acho importante isso e a gente fez uma melhora grande nesse sentido. E hoje é muito parecido com o que você falou, Que viu? bom, Coincidência danada, né? Fiquei bem orgulhosa. Lá vocês fazem 180, vocês fazem consenso, você falou, é isso, com a equipe? Nós somos clientes da Abraço Inove, né? Então, cega a minha, né? Estão usando também Cega a ferramenta minha, lá né? da avaliação, é? Estamos usando a ferramenta Estão da usando avaliação. Ninebox já ou não, vocês? Pronto, então quem for lá na palestra vai conhecer como usar, Isso. porque a matriz, inclusive, que nós temos hoje dentro da ferramenta foi nosso mentor aqui, que nós não tínhamos, quando ele começou a implantar na EPAS, José, estamos precisando de um upgrade aqui. Aí eu disse, eu vou desenvolver. Aí fizemos uma parceria, não cobramos para desenvolver, em troca dele deixar usar para outras empresas. Sim. Mas ele trouxe, foi todo o mentor. E só de maneira bem rapidinho, explica aí, Rafael, para quem está nos assistindo, como é que funciona melhor a matriz Ninebox. Isso. Ali na EPASA, a gente trouxe em parceria com o Dionísio, né, da DS Consultoria, a ideia da matriz Ninebox. Que ela é uma matriz formada por 2 eixos. No eixo horizontal, as entregas do colaborador. E no eixo vertical, o potencial. Então, você pode ter 9 combinações ali. Por isso chama-se Ninebox. Desde uma situação em que o colaborador está, a gente chama, o primeiro quadrante é talento em risco. O primeiro quadrante é talento em risco, né? E o 9º quadrante, ele a pessoa que está apta a uma promoção. Então, veja, ali ele vai percorrer e nós vamos saber, então, a partir do mapeamento de toda a sua equipe, onde está cada um. O que precisa? Ele precisa de um treinamento, ele precisa de aconselhamento, ele precisa de mentor, ele precisa de coach, ele precisa de transferência, ele precisa, do que ele precisa. Então, o tratamento vai ser dado a cada um de forma justa e de forma personalizada. Então, a matriz Ninebox, ela possibilita a gente perceber as entregas do colaborador, que podem ser baixa, média ou alta, e o potencial, baixo, médio ou alto. E assim nós vamos ter uma combinação com 9 quadrantes. E assim a gente já se organiza para as ações de treinamento no futuro. Pronto. Então, isso aí é o próximo passo aí, plantar lá na Fafé Veridiana, tá certo? Vai lá numa palestra dele lá que você vai aprender, vai explicar bem direitinho para trazer mais esse benefício, viu, Elaine? Mas sim, aí você falou, também sou cliente da Abraço Inove, também usa também lá a ferramenta. E como é que você, como é que você fez e qual foi, para os colaboradores, esse alinhamento? Eu não sei se antes você já tinha mas eu digo para a minha própria empresa, né? Antes eu tinha uma política de feedback, eu diria que informal. Isso. Até funcionava, tá certo? Mas você, quando não está bem estruturado, hoje não. Hoje ele se autoavalia, o líder avalia. Detalhe, o líder só vê a avaliação do liderado depois que ele faz a avaliação, para não ser tendencioso, e depois é para o feedback. E do feedback já gera ali a matriz Ninebox, tá? Então, pelo que eu percebi, você está indo até o feedback, é isso? Sim. Na matriz ainda não. Não, a matriz ainda não. A Afrafep, a gente usa muito 2 palavras para com os colaboradores: respeito e valorização. Né? Então, para você ter respeito, você precisa ter muito diálogo, né? Para você construir uma relação de respeito para que as pessoas se sintam valorizadas. Então, é uma empresa
muito pequena, de pequeno porte. Quantos colaboradores? Na saúde, 50. Na saúde, 50. Quando junta saúde, 76. Né? Então, é uma empresa... Não é tão pequena, Mas não. é. É pequena. Também não é tão Pequena é 10 funcionários, 5, 12, até 20. Mas aí já é uma... É como é publicado, eu posso perguntar, né? Tá certo? Qual o faturamento da Frafep? 4 milhões. Não é uma empresa pequena. Entendeu? E em torno de 4 milhões. Mas, assim, isso faturamento só da saúde, tá? Da social aí deve uns 4 milhões. E quando Isso mês? social, 4 milhões e 300. Mês? Sim. Dá o quê? Dá 50 milhões anos? Que pequena, Laila. Mas a despesa assistencial leva o faturamento todo. Ela tá preocupada com o resultado, entendeu? As coisas eram pequenas pelo resultado, né? Mas, Porque assim, na área de saúde a sinistralidade é muito alta, sabe? E o risco também pegar um paciente oncológico, só precisa um paciente na UTI. É. Mas, assim, como eu ia dizendo, respeito e diálogo, né? Então, assim, não existe... Eu acho que muito mais do que presidente, eu acho que eu procuro ter uma relação de muita proximidade com todo mundo, né? Minha porta está sempre aberta, eu recebo todo mundo, compartilho dos problemas, faço questão de participar de treinamentos operacionais, embora que eu não vá executar aquilo ali. Mas, assim, eu estou presente, eu quero entender. Quando tem uma dificuldade, eu tenho um argumento, né, para auxiliar, para decidir. Então, assim, eu procuro estar muito próxima de todos os colaboradores. Essa parte de avaliação de desempenho, ela é muito bem conduzida pela minha coordenadora de gestão de pessoas, né? E pela minha gerente administrativa. Há 2 semanas atrás, nós recebemos todos os planos de saúde do fisco brasileiro aqui na Paraíba. Eles vieram conhecer a experiência da Frafep. Você também ganhou um prêmio nacional recentemente, não foi? O nacional, o GPTW Não, nacional. mas teve um outro prêmio que vocês ganharam, foram reconhecidos aí o ano passado, vocês falaram pra mim. Eu ganhei o ano passado, ganhei esse ano. Não, mas não foi GPTW, foi um outro prêmio que você falou, eu estive lá. Nem eu me lembro agora. Não, mas teve outro prêmio aí, pela Abrange, foi a Abrange, eu acho, algo Não, assim. a Abrange é medicina de grupo. Tá. A Abrange é medicina de grupo. Então, nós recebemos todos os colegas do fisco e eu disse para eles... Olha, benchmark, vieram aprender aqui na Paraíba. Made in Paraíba. Isso é importante. Importantíssimo. E eu disse para eles que, assim, às vezes a gente ocupa o cargo de gestor e a gente vai para um congresso e quer ir para o congresso só. Eu nunca vou para congresso só. Eu sempre levo as pessoas da equipe, porque eu estou de passagem, né? Então, eu sempre estou trabalhando essa profissionalização. E isso tem sido feito... De uns 2 anos para cá, eu tenho feito isso em todos os processos. Então, as reuniões de acompanhamento do planejamento estratégico, eu já não mais participo. Quem conduz é a gerente administrativa e a gestão de pessoas. Eu só pego o feedback do trabalho, reúno Você já a está equipe, formando o sucessor. Já estou formando meu sucessor. E já estou preparando a organização para que as pessoas entendam, isso já faz algum tempo, que planejamento estratégico não é uma coisa de Elaine. Planejamento estratégico é uma necessidade. Acabei de ter uma ideia para você de negócio. Monte um curso como formar político. Porque eles querem se perpetuar no cargo, não querem sair. Não. Mas você pode treinar mostrando um exemplo. Eu quero não. Eu não quero. Não é ser política, não. De treinar eles. Aqui, eles não são, eles estão, tá? Entendeu? E ela começou dizendo isso, que está, né? Eu estou. Isso. Né? E assim, eu faço exatamente esse trabalho de profissionalização da equipe, né? Diferente de Terezinha, que ela é a CEO do negócio dela, né? Rafael, enquanto consultor, também é do dele, mas na Impasa não. Né? Então, assim, eu tenho formado essas pessoas para que elas deem continuidade. Claro. Né? Essa semana eu tive com alguns alunos da fábrica de software do Unip e eu disse para eles que a vida é sobre legados. A nossa vida é sobre legados. Né? Então, assim, eu digo muito na Frafep, eu quero vir aqui amanhã como beneficiária, né? E me orgulhar de ter plantado sementes aqui. E essas sementes,
né, terem a felicidade de cair em solos férteis e estarem dando frutos, né? Então, assim, o GPTW é um fruto para mim já. Por falar nessa semente, tá certo? Nessa semente, como é... Agora vou perguntar o contrário, tá? Essa é a visão de vocês. E dos colaboradores, como é que eles se sentiram tanto nessa... Porque, assim, eu conheço a Frafep desde a gestão de Costa, jogava bola com ele. Inclusive, eu brincava muito com ele, porque ele foi no médico outro dia. O médico disse: Costa, para de jogar. Tô com... Não, eu gosto de futebol. Tô com 65 anos já. E teu joelho não aguenta. Ele disse: não, senhor, tá errado, doutor. Porque o meu joelho um tá doente e o outro tá bom. Se fosse a idade, os dois estavam doentes. Mas conheci a Alexandre e depois você sucedeu. A transformação que ela fez na Frafep é muito grande. Tá? De que eu acompanho de perto lá e assim, são a Frafep antes e depois de Elaine. Tá certo? Isso aí não é missa de corpo presente, não. E porque, como nossa cliente, eu vou lá de vez em quando e eu acompanhei esse processo todo, tá? Mas, então assim, não sei quando tem essa visão maior. Eu estou chegando a uma conclusão. Eu conheço um pouco da história aqui, de como era a EPASA antes da gestão sua lá, e depois da sua gestão lá. Claro que não é um trabalho somente seu. Sim. Aqui, o Juca, né? Nosso amigo Juca aí, ele tem essa visão também. É um cara que lá, como patrocinador de eu quero melhorar. É isso mesmo. Assim, senão ele, como consul, não conseguiria fazer. Não. Tem que dividir os méritos aí, tá certo? E Terezinha também, eu conheço um pouco da história também. Então, assim, mas qual é... Vi na sua festa lá com o pessoal, tá certo? Na festa da EPASA. Ainda não fui convidado para a Frafep ainda, depois estou me oferecendo, sabe? Quero que ela escute. Que pena. Então, mas se me convida para a festa, eu vou, tá? Também vou, não se preocupe. Mas assim, e eles? Você falou também que alguns saíram, mas os que ficaram, os que abraçaram, que estavam alinhados, qual é o sentimento que vocês percebem do time, tá certo? Entre... Está numa empresa que não valoriza, uma empresa que a gente encontra muitos no mercado por aí. Eu brinco, né? Eu vou para visitar cliente, que eu adoro visitar cliente. E chego em algumas empresas como vocês assistem, eu emociono. Gosto de voltar, de perguntar. Mas eu encontro alguns que falam assim: eu fazer plano odontológico para esses pi. Eu quero é que eles morram com a boca cheia de formiga. Aí eu olho para ele e digo assim: quem é que entrega a sua proposta de valor? Quem é que está na frente do seu cliente? Sim. E se eles entregarem para o seu cliente do mesmo jeito que você trata eles, como é que é? O cara se tosse todo na cadeira, sabe? Aí aqui ele vê que ele está... Porque assim, nós temos... todo setor nós temos bons profissionais. Sim. E na área empresarial não é diferente. Tá certo? Conheço muitos empresários que pensam como vocês. Mas conheço muitos também que, se puder tirar direito de trabalho, tira. Se ele puder, não faz, tá? Então, assim, eu sempre digo, a relação não é eu de um lado da mesa e você do outro. Patrão e colaborador. É os dois pegados na mão, olhando para o futuro, como é que nós podemos criar dias melhores, como é que eu posso te ajudar e você me ajudar. Então, assim, dito isto, como é que vocês veem essa relação com eles e como foi esse crescimento até chegar? Porque o sentimento de pertencimento, de resultado que eu vi na EPASA e que eu vi aí em Terezinha, é assim, algo extraordinário. É o sonho de todo mundo, tá? Só que não é fácil. Não. Você vê isso aqui, mas tem uma trajetória. Mas eles, como foi esse caminho aí? Qual é a sensação que vocês têm da satisfação deles? Posso começar? Fica à vontade. Eu vou falar, mas depois eu quero que você... Depois que você falar, eu quero fazer uma pergunta sobre o que ela falou, tá? Tranquilo. Vamos conversar sobre isso. Eu cheguei à conclusão aqui hoje que para você conseguir a GPTW, você tem que primeiro fazer a Bracinov. Não tenha dúvida. Todo mundo aqui ganhou porque já foi lá na Bracinov. Então, eu acredito muito que esse sentimento de que eles validaram a gestão com uma nota muito alta, ele é um trabalho contínuo, Josué. Não nasce do dia para a noite, né? Uhum. Eu sempre lá na Sercom, eu digo que uma das coisas que eu mais prezo é a palavra, né? Eu acho que se a gente diz, é para a gente cumprir. Então, eu sempre me portei muito dessa forma, né? Eu acredito que, basicamente, para o negócio funcionar, a gente tem que ter respeito. Então, a minha equipe festeja tudo, né? Tudo é motivo de celebração, tudo é motivo de alegria. A vida é uma festa, Terezinha. Pois é. Afinal de contas, você não nasceu, foi uma estreia. Pois é. Então, e principalmente trabalhando numa área de muita exigência, daquela rotina muito forte. Então, se você ficar naquele momento muito pesado...
fica difícil. Então, lá na Sercom, tudo é motivo de festa. Foi o que a gente fez. Quando eu soube que eu tinha ganho o prêmio, eu não estava em João Pessoa. Eu estava a trabalho fora de João Pessoa. E eu falei para o meu sócio, eu disse, segura, não comenta com ninguém. E a primeira pessoa que eu entrei em contato foi Josué. Josué, nós ganhamos o prêmio da GPTW, ele ficou felicíssimo. E eu disse, eu estava pensando em fazer um vídeo para que eu fizesse essa entrega aos meus funcionários. Ele falou, vai fazer assim, deu todas as dicas, né? E aí me indicou uma empresa que eu fiquei muito feliz, contratei a empresa, nós fizemos um trabalho muito profissional, me espantei até com o profissionalismo deles, e aí a ideia era... Como é o nome dele? Dinarte. Olha, ele tá ali, ó. Eita! Isso aí não vi chegando. Trabalho bom é assim, porque se fosse ruim o trabalho, falava mal na frente, viu? Então, o Dinarte foi de um profissionalismo gigante. E aí, qual foi a ideia? A ideia era fazer algo voltado para os funcionários. Então, nós começamos conversando com os clientes, eles gravaram o depoimento dos clientes para eles, né? Então, trouxemos também o secretário de Finanças do município, falando da importância dos nossos profissionais para o desenvolvimento do município. Afinal de contas, nós arrecadamos aí uma quantidade, né, significativa de ISS. E aí, quantos clientes? Nós temos 318. Metade do PIB da Paraíba passa por ela aí. De grupos também, né? Dá um pouquinho mais que trabalhamos para grupos. Então, o que foi que aconteceu? A gente pensou nisso e pegamos alguns depoimentos dos funcionários. E aí, resolvemos, antes de divulgar para qualquer outra pessoa, divulgar para a equipe. E foi muito emocionante, muito emocionante. Dinarte estava presente e ele viu o quanto a equipe chorou, né? Pode botar o vídeo do pessoal no podcast por aí? Pode estar? Pode. Pronto, acho que ela até gravou. Olha o resultado aí depois de ver o filme da Sercom. Eu ia totalmente top, não foi? Agora, Juba, não perdeu o carro, não foi? É a história, né? Foi. Obrigada, viu? Mas os artistas, os atores são vocês. Então, assim, foi um momento de muita felicidade quando o Dinarte apresentou lá para a equipe, na sala de reunião, o choro das pessoas, né? A emoção das pessoas. E aquilo você vê o sentimento de pertencimento, né? A gente conseguiu, né? E os depoimentos foram fantásticos, foram impressionantes. Teve um depoimento que eu achei muito engraçado, que ele falou, você falando que aprendeu na prática, né, no dia a dia, um funcionário falou assim, dona Terezinha, quando as pessoas me perguntam que eu sou contador, eu falo de história perante a minha chefe. Porque ali sabe, né, o que é contabilidade. Então, você vê que as pessoas têm orgulho de estar lá, de trabalhar numa empresa séria. Então, a felicidade foi gigante e a gente fez uma comemoração que você esteve presente. A gente levou isso também para o cliente, a gente mostrou para o cliente que a gente também, né, tem essa premiação, que são valores. Eu sempre tive muita dificuldade em encerrar um contrato com o cliente. Eu sempre penso muito nisso, se vale a pena, insisto muito. E a gente foi muito marcante. Eu tinha uma cliente que ela era bastante agressiva no trato e a gente tinha, naquela época, não era tão forte como é hoje, a opção sexual. E aí ela bateu lá na mesa e falou de desrespeito a um funcionário e eu ia chegando. E aí eu falei, pronto, a gente não mais trabalha com uma empresa que desrespeita o meu funcionário dessa forma. Então, acho que a gente também precisa disso, né? A gente precisa defender também, porque eu acho que vai ter momentos que o cliente vai perder o controle, vai falar, mas desde que não desrespeite a pessoa. E se desrespeitar a pessoa, aí é motivo, sim, da gente encerrar o contrato, e acho que isso fideliza muito o funcionário, sabe que a gente está cuidando dele, também nesse momento, que não vai deixar que ninguém desrespeite, que ninguém distrate, porque eu acho que respeito é acima de qualquer coisa. É isso. Qual era a pergunta que você queria fazer? A ele. Quando ela falou lá, que achei muito importante, a fala dela, não queria deixar de forma nenhuma, até achei, vou usar isso depois como minha, assim, tá? Entre parênteses, para você assinar seu nome lá embaixo. Quando você falou, trabalhando o conhecimento do colaborador, ela disse essa fala lá, achei muito importante, né? Como você vê como gestor, né, de RH, essa formação, porque na minha área a formação continuada é extremamente importante. Se a gente não tiver formação continuada, a gente perde o time. Agora mesmo aumento de alíquota do Estado, né? Então a equipe precisa se preparar disso, precisa conhecer. Mas não aponte para ela não, que aumentou a alíquota ela não. Ela é só auditora, tá? Não aponta ela não, tá? O Estado da qual ela faz parte. Então, assim, como você vê essa coisa da educação continuada dentro da instituição, como você trabalha isso lá?
Bom, tem um podcast falar sobre isso depois, tá? Mas ela vai dar um spoiler aqui, tá, E dia Rafael? 18 ele vai dar essa aula lá também, né? É porque é o seguinte, tá? Lá também eles são nossos clientes, eles usam um outro braço, não só esse de avaliação de desempenho, mas tá focado também na parte de... Então, Rafael, explica como chegar àqueles 2.200 certificados aí. Na Universidade Corporativa, né? Através Isso. do módulo da Universidade Corporativa. Bom, Terezinha, a educação continuada, ela precisa ser regular, acessível e fazer parte da cultura. Então, o maior conhecimento está interno. A sua empresa tem muito conhecimento, né? E nosso objetivo é tornar as pessoas participantes da multiplicação desse conhecimento. Sim, faremos treinamentos externos, traremos consultores, traremos palestrantes, normal. Mas, internamente, a gente precisa... fomentar essa ideia de que assim, o que você pode multiplicar aqui para o outro de maneira que seja importante. Então, o ciclo lá na EPASA de treinamento, ele só encerra, a pessoa é enviada para um treinamento, ele só é encerrado, considerado concluído quando ele multiplica, através da Universidade Corporativa, da plataforma. Então, se tornou uma cultura, fazer parte da cultura, um hábito, complementar a cultura. Então, a pessoa sabe que ela vai fazer um treinamento, mas na volta ela vai precisar multiplicar aquilo. A gente tem um projeto na Sercom chamado Qualifica Mais, aonde o profissional nosso, ele é convidado a treinar o profissional da empresa que a gente presta serviço. Então, a gente treina o profissional nosso para ele, no encontro, treinar a sua equipe que presta serviço para o nosso cliente. E Bacana. aí, lá na EPASA, no caso que o José citou, a gente saiu de uma plataforma durante a pandemia que era pouco acessada, né? E hoje tem mais aí de 2.000 certificados emitidos por cursos feitos internamente. Só que lá tem um processo que foi desenhado, muito interessante, que ele vai contar lá no dia 18 do evento, não é isso, Rafael? Como foi? Dia 18. Não, assim, porque é muito interessante. Eu tô anotando tudo que você tá Tem prometendo. vários clientes nessa área, tá certo? Mas, assim, para mim, o benchmark a EPASA, até porque, assim, o Rafael ele tem uma contribuição muito grande na melhoria da ferramenta, que ele é da área, então ele fica, José, coloca isso, assim, e lá, a forma como eles fizeram lá, desde abrir um edital, treinar quem ia treinar, Sim. Tá certo? Então, assim, mas isso são cenas do próximo capítulo, Muito tá certo? Isso aí. Gente, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, que porque, pena. assim, daria para ficar conversando com vocês aqui, eu acho que praticamente uma semana teríamos assunto, porque Com certeza. vamos ter que voltar aqui mais vezes, tá certo? Para poder compartilhar essas experiências, tá certo? Antes de passar para vocês para as considerações finais e fazer a pergunta que eu sempre faço, que é o que você faria diferente na vida se pudesse voltar aí no tempo, tá certo? Isso é muito importante para quem está nos assistindo, porque se a ideia aqui é mostrar, se você puder ir por esse caminho aqui, facilita a sua vida. Eu queria fazer aqui um comentário, Terezinha. Você falou uma palavra aí, tá? E aí mexeu comigo. Aí Terezinha veio lá, você deu um aqui, ela deu um aqui, aí nocaute. Tem que falar, sabe? Você falou, estava o pessoal de software lá do Unip, tá certo? Isso. Eu vou muito às universidades, sabe? Sexta-feira eu estava em Campina Grande. Eu gosto muito de conversar com aquela galera que tá ali, sabe? E eles trazem algumas coisas interessantes que a gente aprende e muitas vezes eles trazem assim, uma visão de mundo de, cara, não é isso o mundo, é diferente. Então, tá sempre ali procurando orientar. Como, por exemplo, surgiu uma pergunta lá na Facis em Campina Grande, quanto tempo é o retorno para quem abre um consultório? Nossa. Tem tantos depende aí, sabe? Mas você vê o tamanho do conhecimento da pessoa, que não é nada demais. Tá? Para aquele período, para aquela época, é normal ter essas dúvidas. Se eu posso chegar lá e contribuir com a pessoa, eu digo que estou cumprindo a minha missão. Então você falou que a vida é sobre legado, sabe? Quando você falou assim, todos têm que ir para a Abrace 9, eu, não só porque eu estou presidente lá hoje, mas quando eu peguei lá o PPQ estava numa época em que estava para fechar as portas, tá certo? Nós tínhamos lá 10 funcionários e 9 pediram demissão, ficou somente o estagiário para pagar a luz. Foi quando eu assumi, tá? E na época saiu o modelo de excelência, que era o MEG 21. E eu peguei o MEG ele é completo, mas ele é complexo, e vi que se você entrega na mão de um gestor, diz que a indigestão mata mais que a fome. Então não adianta que ele não vai saber fazer. De como é que eu pego isso aqui e posso traduzir de uma maneira mais palatável. Tanto que eu dividi os 8 fundamentos em 12 passos,
chamei na época de os 12 trabalhos de Hércules. Na mitologia grega, Hércules é filho de um mortal com um imortal. Para se transformar em imortal, ele tem que realizar 12 trabalhos, né? Eu digo que se você implantar esses 12 passos na sua empresa, você tem mais chance de tornar a empresa, perpetuar seu negócio. Com um propósito muito grande, sabe, de ajudar as empresas, porque lá é um trabalho voluntário. Pra você ter ideia, eu fiz 52 workshops, Rafael, pela causa, sem receber um centavo da entidade, mas fazia com muito prazer e faço até hoje ainda. Mas eu nunca esperei estar nessa mesa, tá certo, com 3 pessoas que se beneficiaram desse processo. Entendeu? Assim, é muito interessante isso, tá? Pô, quando você falou que deu aquele estalo. Então, assim, eu acho que, eu brinco sempre, digo que não leva a vida tão a sério, porque você não vai sair vivo dela, isso é verdade. Todos nós sabemos que chegamos um dia e vamos partir um dia. Os mais espiritualizados sabem disso com clareza. Os menos espiritualizados acham que vai se perpetuar, por isso vivem uma vida, às vezes, que quando chega no final, olha para trás e não sabe que valeu a pena, porque o dia bom não é amanhã, nem foi ontem, é hoje. Por isso que o nome é um presente, né? Tira as experiências para seguir em frente. Então, para mim, hoje, estou triplamente feliz por cada um de vocês aqui e também por saber que o que foi feito está gerando fruto, sabe? Claro. E isso nos motiva a fazer cada vez mais. E esse podcast aqui é um complemento daquele trabalho que foi iniciado, porque aqui todos vocês deixam coisas que vai ajudar as pessoas, tá? Então isso é muito gratificante fazer esse projeto aqui. Então, obrigado por vir aqui compartilhar a experiência de vocês, tá? Bom, eu tenho 2 perguntas para vocês para a gente finalizar. A primeira é, aliás, 3. A primeira, faltou alguma coisa que queiram compartilhar que eu não perguntei? Querem fazer alguma pergunta um para os outros aí? Algo que você acha interessante falar? Eu queria falar sobre isso que não falou ainda. Essa é a primeira pergunta. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a Elaine aqui, de curiosidade mesmo, né? A partir da sua formação técnica, né? Da formação na enfermagem, quando você assume gestão, qual era o teu conceito e teu entendimento sobre gestão de pessoas? Assim, como é que você já tinha um conhecimento sobre ou foi conhecendo a partir do desafio? Na verdade, a profissional que eu sou hoje, eu devo muito à minha passagem no serviço público, né, como auditora. Eu entrei na Cefaz e, na época, era Secretaria de Finanças e, logo em seguida, com pouco tempo, eu saí da atividade de auditoria e eu fui trabalhar com capacitação, né? E eu me recordo, e não esqueço nunca isso, o secretário era José Soares Nuto. E ele me convidou para assumir o cargo e eu disse a ele, doutor Nuto, eu não sei nem o que é um plano de aula. Aí ele disse assim, a senhora sabe ler? Eu disse, sei. Ele disse, então a senhora vai se qualificar. Eu não esqueço nunca isso. E aí a secretaria começou a investir em mim, como investe muito nos auditores, né? E, a partir daí, pronto. Quando eu cheguei na Frafep, foi muito fácil algumas coisas, porque o que, às vezes, a gente tem dificuldade de trabalhar no serviço público, a gente consegue numa empresa privada, né? Então, assim, a questão da identidade, de envolver todo mundo com planejamento estratégico, né? De trabalhar esse senso de pertencimento, de ser embaixador da marca, fica muito mais fácil numa empresa privada. Então, assim, eu procurei muito me capacitar. Né? Me capacitar. E quando eu fui para a Frafep Saúde, eu não sabia nem o que era saúde suplementar. E fui estudar. E ali tem muito estudo, né? Porque a quantidade de RN que existe... Não é brincadeira, né? Tem muito estudo e fui me qualificar, né? Então, acho que, assim, tudo passa por um processo de qualificação. Né? Eu era enfermeira, né? Nunca exerci a profissão. Quando eu fui estudar para o concurso do fisco, eu chorava muito, porque assim, era desafiador você estudar matemática financeira, contabilidade. Para quem é da área de saúde, é difícil. Meu sogro dizia assim, se você quiser ser astronauta, você vai ser. Tudo depende de você. Né? E eu fazia da minha dificuldade uma motivação. Às vezes, nos cursinhos, quando o pessoal dizia assim, qual é a sua formação? Eu dizia, enfermeira. O povo ria na minha cara. Né? E eu fazia daquela risada a minha motivação. Né? Então, acho que a vida, ela passa por isso. Né? Por seus propósitos. Para com você.
e para com os outros, né? Então, assim, a gente veio para o mundo, não foi para viver olhando para o nosso umbigo. A diretoria da Afrafep é uma diretoria voluntária, né? Eu sou auditora e estou presidente, né? Então, assim, é conciliar. Sou mãe, tenho um marido, tenho filhos, né? Então, assim, é uma conciliação, às vezes é penoso, mas é uma conciliação. Eu vou responder a sua pergunta sobre o que você faria diferente. Eu não faria nada diferente. Absolutamente nada. Eu sempre digo, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, pela minha família, pelos meus filhos. Casaria, se eu pudesse escolher, casaria com o mesmo marido, né? Ah, que legal. Então, assim, eu sou muito realizada, né? Então, acho que, assim, quando você coloca amor, né? Você vê as coisas diferente, né? Então, eu gosto de ser auditora, eu tenho orgulho de ser auditora, eu tenho orgulho de trabalhar com a educação continuada na Cefaz, né? Quando eu cheguei à Afrafep, eu me dediquei ali. Então, assim, eu não faria nada diferente. Eu só agradeço a Deus, agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho na minha vida, né? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou realizada. Parabéns, muito bom, bem. tá certo. Tem mais uma pergunta ainda, Josué. Se você Qual é? permitir, para Terezinha. Terezinha, uma curiosidade também. Terezinha, de quando você começou na contabilidade para hoje, qual é a mudança mais significativa no perfil do profissional de contabilidade? Eu acho que valores. Os valores. A formação de contabilidade, ela evoluiu muito nesse período. Então, quando eu comecei, os profissionais, eles não tinham o entendimento da importância do trabalho para o cliente. Então, se fazia, se dava errado, dava. Hoje a gente vê que os valores mudaram muito. O profissional hoje, ele tem um compromisso, uma responsabilidade muito maior do que quando começou. Então, acho que o que mudou muito, no meu entender, com relação aos profissionais hoje, são os valores desse compromisso com a entrega diferenciada. Ok? Legal. Mas eu vou encerrar também a minha fala aqui. Você me perguntou o que eu faria diferente. Primeiro, Josué, eu queria falar sobre a sua fala. Você é uma pessoa que não se emociona muito fácil, né? Nesse tempo todo eu digo que você é meu irmãozão, né? Que a gente tem direito de puxar a orelha. Mas já vi que ele também porque antes de gravar puxou sua orelha também. Acho bonito demais dessas relações. Mas o que eu vi aqui em você foi um sentimento, uma emoção que acho que fecha todo o seu trabalho. Quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente sabe que não vai ter um retorno. Pode não ter um retorno, né? Muitas vezes não tem. Mas quando você vê que esse retorno de que você, de alguma forma, puxa vida, eu contribuí para 3 empresas hoje estarem diferenciadas, né? Ganhando prêmios. Porque ganhar prêmio é o fechamento de um processo. Sim. Ganhar prêmio não é o início, não. Você ganha prêmio porque você se prepara para aquilo. Então, você vê, você olhar assim e dizer, poxa vida, uma empresa grande, uma empresa imensa, uma pequena empresa, de qualquer sorte, 2 geridas por mulher, que é difícil, 1 por homem. Então, assim, cada uma no seu patamar, eu ter tido o meu dedo lá para contribuir com elas hoje terem sido premiadas, isso, realmente você pode se apoderar disso. Meus parabéns, eu só tenho gratidão, não canso de dizer isso a você. Sempre quando falo, você diz, você fala toda a vida nisso, mas é importante para as pessoas saberem, né, o quanto esse projeto que você hoje lidera, ele transforma não só a vida dos CPFs, como ela bem falou, mas também dos CNPJs, né? A Sercom é outra empresa totalmente diferente, desde quando começou a fazer PPQ, a Brasnov, e hoje, né, fechando aí com a GPTW, uma novidade, né? Sou finalista das mulheres empresárias do Sebrae. Eita, parabéns. Né? Então, dia 9 estarei lá. Espero que eu, né, suba lá ao palco. Mas é uma felicidade e isso é gratidão. Mas o que eu faria diferente, concordo muito com ela, eu acho que nada. Se tivesse oportunidade, eu seria de novo contadora. Agora, se eu pudesse fazer diferente, como ele perguntou, há 28 anos, quando iniciei, eu teria iniciado procurando uma consultoria. Então, eu acho que qualquer pessoa que está começando um negócio, ela deve, antes de começar, fazer um investimento em consultoria.
Procurar lá a Abrace Novo, procurar o Sebrae, procurar um consultor independente, procurar alguém. Ah, é caro. Não é caro, gente. É um investimento necessário para você fazer certo. Então, a única coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu seria contadora de novo, seria gestora de negócio de novo, mas eu iniciaria ajuda mais cedo. É isso. Legal. Excelente. Rafael Favio. Todos os episódios eu sempre falo, né? Teria menos medo e mais atitude. Tudo bem. Mais atitude. Eu tive, assim, eu sempre amo Chico Nunes aqui, né? Chico, eu perguntei pra ele se ele disse que ele tem, acho que tem 65 anos já. Você não viu, Chico? Sua idade não, viu? Mas respondeu assim, que praticaria o desapego mais cedo. Entendeu? Eu achei muito Forte, né? muito forte isso aí, tá? Não me perguntaram, eu vou responder assim mesmo, que eu faria diferente, tá? Ninguém quer saber. Esquecemos! O que você faria diferente, José? Eu tenho 2 sentimentos, tá? Eu tenho 2 sentimentos. Posso parecer arrogante, quando eu digo que eu nunca errei, tá? Eu nunca errei. Com a minha capacidade cognitiva, com o conhecimento que eu tinha, eu tomei as decisões mais assertivas. Tá certo? Então, eu tenho esse sentimento de que sempre pautando pelo que meu pai me ensinou, que ele dizia assim, meu filho, deixe rastros positivos, que você possa voltar por ele. Então, assim, hoje, 99% de onde eu passo, eu posso voltar. Isso para mim é o maior... Então, e aí depois descobri, no processo de autoconhecimento, alguns cursos que eu fiz, é que se você pautar a sua vida de modo ecológica, você terá mais tranquilidade quando chegar a hora de você desencarnar. Porque ele fala assim, tudo que o senhor for fazer, coloque, que é um pouco das 3 peneiras de Platão ou de Platão, acho que ela é a verdade, ajuda alguém. Acho que se for pesquisando no Google aí, as 3 peneiras que você acha aí, tá? Mas é assim, o que eu vou fazer? A minha decisão é ecológica? Qual é a resposta a isso aí? Primeira coisa é bom para o próximo que eu vou fazer? Gravar esse podcast é bom para o próximo? Tá certo? É bom para o meio, para a sociedade, para o meio ambiente, tal. É bom? É bom para mim? Aí eu vou lá e faço. Tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto-me, o que eu vou fazer é bom para o meio, é bom para o próximo, é bom para mim. Se for, eu faço. Não for, eu não faço. É bom para fulano, mas para mim não é bom. Não faço também não. E aí daí eu desenvolvi 2 teorias a partir disso aí. A primeira teoria é como nadar com jacaré sem ser comido. Ontem, nosso amigo lá, que você também é seu cliente também lá, Adeilton, eu liguei para ele, e ele estava meio preocupado com esses 2%, que por mais que tenha uma explicação lógica aí desse aumento, mas não é bom para quem está para o setor produtivo, pelo menos momentaneamente. O remédio pode ser necessário, mas não é bom tomar o remédio. E eu disse, cara, é por isso que eu desenvolvi. Primeiro nadar com jacaré sem ser comido. Se vai piorar o ambiente de negócio, eu tenho que ser melhor do que eu sou. Então, procurar sempre nadar com jacaré sem ser comido. E a segunda é viver como GPS. Então, não importa. Se aumentou para 2, para tanto, eu vou agora traçar uma nova rota e seguir em frente. O GPS, ele não fica ali, rapaz, você errou a entrada, você é burro. Ele não fala isso. Ele traça outra rota. Então, minha vida é pautada assim. De onde eu estou, eu traço uma nova rota exatamente para... Se alguma decisão que eu tomei não foi a mais assertiva, tá certo? Que eu nem sempre acertei, mas eu não vou ser o meu algoz, não vou estar ali me... como é que tem aquele pessoal que sai se penalizando? Isso eu não faço comigo não, sabe? Por isso, mas antes, José, como é que eu faço para não ter que estar carregando esse peso? É só você, antes de tomar a decisão, fazer uma avaliação das suas atitudes, tá certo? Ter um propósito, criar um legado, ser grato pela vida, e aí você tem uma vida mais leve e, como eu sempre digo, não leva a vida tão a sério, porque você não vai sair vivo dela, tá? Pensamento do dia, né, pro almoço, né? Gente, eu quero, assim, agradecer imensamente a vocês aí pela essa colaboração, todos para estarem aqui. Eu sei que deixaram vocês a fazerem, mas com certeza o que vocês passaram aqui deixa, assim, uma grande ajuda para aquele que está chegando no mercado, aquele que está com dificuldade. Geralmente essa palavra que a gente deixa aqui acaba ajudando um ao outro. Vai lá, compartilha para que outras pessoas possam também se beneficiar.
Eu queria que vocês fizessem agora, em poucas palavras, um convite para o dia 18. Quem for lá, o que vai receber de... Vou começar ao contrário agora, vou começar pelos homens agora, tá? Quem for lá dia 18 prestigiar o evento lá, Bússola do RH, que vai ser assim, este episódio aqui, só que de maneira mais potencializada, com slide, mostrando passo a passo, quase um manual para você aplicar na sua empresa. Rafael Favio, quem for lá, o que você vai entregar lá no evento, na palestra, Rafael, para essas pessoas? 4 palavras. Conhecimento prático transformado em resultado. Nossa. O quê? Como é que escreve isso, gente? Não vou falar mais nada, não precisa mais nada, não, já acabou. Pegar toda a teoria que tem nessas cabeças aqui, transformar isso em algo prático, que gera transformação nas pessoas que vão produzir o resultado. Né? E eu e a Elaine, a gente fica atrás, batendo palma. Quantos processos lá... O conhecimento é com vocês. Quantos projetos você tem lá prático, que poder compartilhar com o pessoal? Só diga a quantidade lá e cita um aí, para quem for lá, como é que você vai ensinar a pessoa a fazer. Você tem vários lá, tem lá algumas dezenas, mas qual que você se orgulha mais toda? Tem hora de saúde, tem hora técnica, tem hora de reconhecimento. Qual que você se orgulha mais? Qual que eu mais me orgulho? Meu Deus do céu, são tantos. O que eu mais me orgulho é aquele reconhecimento no final do mês. Pronto. Onde a gente entrega um certificado, mas eu acho que ele não quer o certificado, ele quer a fala do gestor dizendo por que ele chegou. Mas eu queria dizer lá que quem vai assistir no dia 18 vai saber como reconhecer assim, uns 18 projetos que a gente tem a custo praticamente zero financeiro. Tá Quer vendo aí? gastar pouco com funcionário, assista dia 18. Pronto, aí tá certo. Elaine, quem for lá, o que você vai levar de novidade para as pessoas que foram lá assistir os cases? Muitas práticas diferenciadas, né, que nós aplicamos. Às vezes são coisas tão simples, Sim. mas que fazem toda a diferença, né? E uma coisa que eu acho que a Frafep, ela faz muito bem mesmo, é um encontro que nós temos uma vez no mês, que nós chamamos de encontro intersetorial, onde nós reunimos todo mundo, né? E há sempre um tema, e quero convidar você para o nosso próximo encontro. Eita, olha aí. Né? Há sempre um tema trabalhado, e é um momento onde a gente se integra com todo mundo, onde a gente conversa. O último foi cada um falar um pouco do seu setor e ser embaixador do que você faz perante os outros colaboradores, né? Então, acho que ir assim, como ouvinte, eu vou ficar lá como ajudante dele, passador de slides. nós temos muitas coisas diferenciadas. A gente tem a hora da fruta 2 vezes na semana. A gente também tem, legal. Né? A gente tem cuidar da saúde mental dos colaboradores, A área gente de saúde. também, Então, um monte de coisa, né? Eu acho que vale a pena, né, todo mundo conferir aí o case de empresas que chegaram ao GPTW. Não é fácil. Uma premiação nacional é uma premiação diferenciada, é inesquecível, é muito orgulho na área de saúde. Nós temos lá indústria farmacêutica, multinacionais, hospitais de grande porte. E esse ano, apenas 2 empresas do Nordeste, né? Nós, da Paraíba, e na minha fala lá eu disse da Paraíba para o mundo, e um hospital do Crato. Né? Então, legal. assim, fazendo a diferença. Então, Que bom, vale a parabéns. pena conferir dia 18. Vai ser, assim, um evento espetacular. Vai ser, assim, eu acho que é a primeira vez que vamos ter tanto conhecimento prático, sabe? Porque o que eu tenho dito sempre, assim, eu vou para as universidades, pegar na mão dos alunos. Gente, vai por aqui, procure quem fez e quem faz, tá? Porque a gente vê muito por aí, alguns eventos, inclusive, nada contra, que eu vou também para os eventos, mas às vezes tem muito assim, como eu diria, empreendedores de palco, né? Que alguém falou aqui, que a fala não é congruente com a prática. Quem você for lá vai ser totalmente diferente, é a prática, vai ver a coisa acontecendo ao vivo ali, no tempo e na hora. Gente, obrigado aí para quem nos acompanhou até aqui. Se você gostou, compartilha para que outras pessoas possam também ter esse conhecimento. Valeu, pessoal.